Hoje iremos falar sobre um homem íntegro, reto, temente a Deus. Venha comigo em mais uma Quinta com Deus. Hoje eu quero ler com vocês Jó, capítulo 1, a partir do verso 20, que diz assim: Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou nem pôs a culpa em Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a história de Jó. Como eu disse, ele era um homem íntegro, temente, que amava a Deus, que honrava a Deus. Mas por um momento da sua vida, de repente, diversas notícias começaram a vir. Se nós formos um pouquinho para trás desse versículo, nós vamos ver a notícia chegando que seus filhos morreram, que ele perdeu toda a sua riqueza e todos os seus bens. Mas o que me chama a atenção na história de Jó é que em nenhum momento ele blasfemou, ele foi contra Deus. Jó, ele era um homem que se preocupava sim com a vida espiritual da sua família, sempre se preocupava em fazer a vontade de Deus, em fazer o que é correto diante de Deus, mas nesse momento começaram a vir as notícias. Mas o que eu aprendo com o Jó mediante de toda a história dele, por tudo que ele passou, por todo o sofrimento que ele teve? A primeira coisa que eu aprendo, lá no verso 1, em Jó 1:21, que diz assim: Jó adorou ao Senhor, quando ele diz: Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Como é difícil, né? Adorar ao Senhor mediante quando as coisas não vão bem. E nós podemos aprender aqui com a história de Jó, que mesmo com tudo que ele tinha perdido, os seus filhos, as suas riquezas, os seus bens, ele adorou ao Senhor. Quem sabe você que está aí me vendo está passando por momentos assim, de perdas, de tristezas, de aflições. Mas eu quero convidar você a adorar ao Senhor. Independente das circunstâncias que você está passando, adore ao Senhor. Porque é no meio da nossa adoração, no meio da nossa, com o coração alegre, com o coração grato. Mas de repente você me pergunta, como ser grato mediante todas essas situações? Porque nós precisamos entender que mesmo nos dias maus, Deus ele está nos ensinando e nós precisamos ser gratos por cada ensinamento que Deus está nos dando. E nós vemos um outro ponto muito importante que nós aprendemos com a história de Jó, que está lá no capítulo 42, no verso 10, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. E a segunda lição que eu aprendo aqui nessa história é que Jó orou pelos seus amigos. Se nós percorrermos nesse texto, nós vamos ver que em alguns momentos os amigos começaram a questionar a Jó, né? Mesmo ele sendo quem ele era, um homem íntegro, temente a Deus, mas mesmo assim ele não deixou de orar pelas pessoas que estavam à sua volta. Quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, às vezes nós esquecemos que do nosso lado existem pessoas que precisam da nossa oração, que do nosso lado existem pessoas que precisam que nós intercedemos por ele. E nós podemos aprender assim, que mesmo que os amigos de Jó insistiam que ele estava passando por algum pecado, por alguma situação, mas Jó não deixou de orar por ele. Não deixe de orar pelos seus amigos. E principalmente, sabe, querido, não deixe de orar por aquelas pessoas que vêm contra você. Aquelas pessoas que de repente não entendem aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo. Mas não deixe de orar, porque a oração é a resposta
para a nossa vida. E a terceira coisa que eu aprendo com a história de Jó está lá no capítulo 42, verso 2, que diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nós podemos ver aqui que Jó entendeu que os planos de Deus não podiam ser frustrados. Havia um plano de Deus sobre a vida de Jó. Mesmo ele sendo quem ele era, Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo. Deus permitiu que ele passasse por todo aquele sofrimento, porque ali havia um propósito. Entenda que todo esse seu sofrimento existe um propósito. Deus não nos faz passar por situações, não nos leva a lugares que não tenha propósito, porque tudo que Deus faz tem um propósito, inclusive a minha e a sua vida tem um propósito. E Jó entendeu que todo aquele sofrimento que ele tinha existia um propósito, e o nome do Senhor foi glorificado, o nome do Senhor foi exaltado. Quando nós olhamos para o final do capítulo de Jó, nós vemos que Deus restituiu tudo aquilo que ele perdeu. Por quê? Porque em todo tempo ele se manteve uma pessoa que não murmurou, que não questionou, mas que passou e viveu e entendeu o propósito de Deus para a sua vida e para a sua família. Queridos, que você possa entender o propósito de Deus para a sua vida, que você possa orar pelas pessoas que estão à sua volta e que você não possa perder a fé mediante as aflições, mas que você possa manter os seus olhos fixos no Senhor, porque assim o Senhor virá sobre a tua vida com a restituição. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Fique com essa palavra no seu coração. Deus o abençoe.